Gostaria de enfatizar mais uma vez que o Dr. Carlos José Silva Fontes é promotor de Justiça do Estado de Minas Gerais e membro da CPI da pedofilia e o nosso palestrante convidado da manhã de hoje para esse primeiro seminário Macaé contra a pedofilia. À vontade, doutor. Eu sou promotor de Justiça em Minas Gerais. Vocês vão perceber isso pela quantidade de uai que eu vou falar. Bem, sou promotor há 19 anos, um pouco mais, e sempre trabalhei na promotoria da infância e da juventude, embora minha especialização seja criminal. Trabalhava nas duas. Gerais, perto de Belo Horizonte, é uma cidade mais ou menos do tamanho de Macaé, uns 350 mil habitantes. Durante um seminário em que o senador falou sobre adoção. Ele é pai adotivo e ele discorreu sobre o assunto. Durante o seminário eu fiz algumas observações, ele meio me desafiou, eu falei assim, o senhor que é senador, o senhor pode mudar essa lei para melhorar a adoção no Brasil? Tem tanta criança precisando ser adotada, tanta gente querendo adotar, e tanta complicação nesse meio. Aí ele falou, por que você não escreve uma proposta então? E assim eu conheci o senador Magno Malta. Eu escrevi a proposta, mandei para ele, ele leu, gostou, propôs. Ela foi incluída na nova lei de adoção e participei a convite dele de uma audiência pública lá no Senado, durante a qual ele me falou pela primeira vez assim, vou abrir uma CPI para tratar de pedofilia, baseada naquele artigo 227, garantir os direitos da criança e do adolescente, a prioridade absoluta, porque os crimes ligados à pedofilia atacam diretamente todos esses direitos, atacam o direito à vida, porque muitas vezes a criança morre, a saúde física e mental, e atacando a saúde física e mental, evidentemente ataca os demais direitos, a convivência social, a educação, etc, etc. E em abril de 2008 foi instalada a CPI para tratar disso. Já é a CPI mais longa da história do Brasil. E, felizmente, como eu vou procurar demonstrar para vocês, a CPI tem trazido alguns resultados. Vamos só fazer uma distinção para continuar. Abuso sexual e exploração sexual. Gente, não existe um crime que se chame pedofilia. Não existe. Existem diversos crimes que são ligados à pedofilia. Existem os crimes de abuso sexual, principalmente o crime de estupro de uma criança, é o chamado estupro de vulnerável, que está agora no Código Penal com o nome de estupro de vulnerável, no artigo 217-A, que entrou em vigor dia 9 de agosto do ano passado. E os crimes de exploração sexual. Isso aqui são alguns exemplos daquilo que eu estava falando. Se a gente voltar um pouquinho na memória e pensar, há 3 anos atrás, ou menos até do que isso, ninguém ouviu falar em pedofilia, não. Ninguém ouviu falar em abuso. Hoje em dia é fácil, né? A gente liga a televisão, abre o jornal, abre uma revista, bota lá no Google pedofilia, você vai ver milhares de notícias no Brasil todo e no mundo todo. Esse aqui, gente, é um hospital, Pérola Byington, fica lá em São Paulo, capital. Depois de começar a entender melhor, depois de viajar alguns meses com a CPI e estudar processos não só limitados a minhas comarcas lá de Minas, mas de outros estados do país, eu procurei saber se a gente tinha isso em números. Se existia uma estatística brasileira a respeito de crimes ligados à pedofilia. Então, tivemos lá um encontro com a doutora Daniela Pedroso e o doutor Jefferson Drezé, que são do Hospital Pérola Byington, lá de São Paulo, e eu soube que o Hospital Pérola Byington é o maior hospital da América Latina no atendimento de vítimas de violência sexual. E eles têm estatísticas. Então fui para lá, passei lá 3 dias para conhecer e saber o que acontece. Ele atende, na sua maior parte, a crianças. Passa, por favor. Essas estatísticas eu peguei lá no Pérola Byington. Mostram a evolução do atendimento de 94 para 2008. Total de casos de violência. Obrigado, viu? Total de casos de violência sexual. Pode passar. Essa estatística foi a que me chamou a atenção. Reparem aqui, ó. A linha vermelha significa
intensifica o atendimento de crianças vítimas de violência sexual. Crianças, menores de 12 anos de idade, portanto. Né? A azul, adolescentes, a verde, adultos. Reparem que ali em 2008, no final de 2008, já existia há quase um ano a CPI da pedofilia, o número de crianças atendidas lá, vítimas de violência sexual, foi maior, aliás, foi quase igual ao número de adolescentes e adultos somados. Eu tive lá no Pelalaico de novo, agora em junho. Em julho, aliás. E peguei as estatísticas mais recentes. Né? E continua a mesma tendência. Repare essa linha mais escura, é o número de crianças atendidas, menores de 12 anos. E as outras, adolescente e adulto. Continua lá sendo atendido o maior número de crianças. A gente tem, então, de alguns casos para vocês. São muitos. Eu vou falar de alguns aqui, alguns talvez não vale a pena falar por causa do tempo. Vou tentar falar de uma maneira que não seja ofensiva, embora alguns, por sua própria natureza, sejam meio chocantes. A intenção não é chocar ninguém. Se for causar indignação, é sim. Mas o principal é que a gente veja nesses casos algumas lições que a gente pode enxergar. Com certeza vocês vão ver casos, vão falar, eu sei de um caso parecido com esse. Durante 5 dias realizamos uma audiência aqui à Assembleia Legislativa de Roraima, como o pessoal lá fala. Né? E esse homem aqui, ó, esse é um homem poderoso, estudado, porque, um parênteses, não pensem, como muita gente pensa, ontem também conversamos sobre isso, que crime ligado à pedofilia é coisa de pessoa pobre, não. Nem de pessoa ignorante. Tem muita gente que estudou muito, muita gente que tem muito dinheiro, como também tem muita gente que não estudou e não tem dinheiro. Tem gente, tem padre, tem pastor, tem espírita, tem pessoal da Umbanda, tem pessoal sem religião. Não tem fronteira. Bem, aliás, não tem jeito alguns de minimizar a apresentação e passar. Eu vou passar para vocês aqui um trechinho pequeno de um filme em que aquela moça, esse aqui, ó, Roraima, esse. Não tem som não, aqui é aquela moça. Ela está levando essa menina para ele. A gente estava dentro do carro, a Polícia Federal filmando. Eu sou promotor em Minas, estava lá sob a orientação da CPI, eu simplesmente olhando. Mas ela estava ali na porta da casa dele, andando para baixo, para cima, carregando a menina está até com um bichinho na mão, esperando ele chegar. Pode até andar um pouquinho para frente para não demorar demais, aí só um pouquinho. Aí, está ali fazendo hora, andando para baixo, para cima. 7 anos de idade, assim, que ela buscou lá na periferia de Boa Vista. Aí ele chegou no carrão dele, né? Reparem ali atrás que a hora que a garagem abre, ela já entra com a menina. Ó, tá vendo? Passando aqui, ó. Ela entrou antes dele. Isso, felizmente, a Polícia Federal está do lado de fora filmando tudo, né? Aí ele entrou, aí a gente andou com o carro um pouco na frente para olhar o momento em que ele recebe a menina. Ali, ó, ela entregando. Ele pagava ela para isso. Esse foi um caso da ilha de Marajó, lá em Belém do Pará. A própria cidade de Belém também já foi sede de uma audiência da CPI. Essa eu não estava, mas eu passei uns dias em Marajó. Estivemos lá com esse senhor, que é um bispo da Igreja Católica, Dom José Luiz Ascona Hermoso, ele é espanhol. E ele, antes que a gente pense alguma bobagem, ele não é criminoso, muito pelo contrário, ele se mostrou ali um herói, ele estava denunciando o esquema de prostituição que existe na ilha de Marajó. Na ilha de Marajó a gente tem 16 municípios, o maior deles se chama Soure. Ela é enorme, a maior ilha fluvial do mundo. A geografia lá dificulta a comunicação entre os municípios. E muitas vezes as pessoas se aproveitavam dessa circunstância para formar ali verdadeiros bordéis especializados em criança e adolescente. E ele denunciou esse esquema, por causa disso foi ameaçado de morte.
Mas, bem, graças a Deus ele está lá vivo e o crime está sendo combatido, embora seja mesmo muito difícil trabalhar nessa região. Pode passar. Esse é o caso, são vários casos do Espírito Santo. Esse homem que está depondo ali no canto, matou a filha dele, de 2 anos e meio de idade. Desde que essa menina nasceu, esse homem praticava com ela abuso sexual. Desde que ela nasceu, bebê. E ele tinha um filho um pouco mais velho, morava com a mulher, batia na mulher, batia no filho e abusava sexualmente do bebê. Tudo isso, muitas vezes, sob efeito de crack, sob efeito de droga. Fez isso durante mais de 2 anos. 2 anos. A senhora, quando ela estava falando aqui de um caso parecido com esse, infelizmente isso é um lugar comum. A mulher não tinha coragem de reagir. Isso é muito comum e por diversos motivos. Por medo, por questão financeira, porque depende daquela pessoa, por acomodação, por não acreditar. Bem, mas ele fez isso, fez durante mais de 2 anos, até que o vizinho, graças a Deus, teve a caridade, foi lá e falou com o Conselho Tutelar, falou com o promotor de justiça, o promotor de justiça entrou com o processo, pediu uma prisão preventiva por crime de atentado vereador com dor, que figurava na época, e tortura. Saiu o mandado de prisão, e como a nossa justiça é muito rápida, quando saiu o mandado de prisão, o cara tinha fugido. Né? Menos mal. Estava falando com o Juninho aqui, ó. Mais importante, a repressão é muito importante, mas é muito importante a gente atender a vítima, talvez mais. Essa menina não pode sofrer assim. E ela foi atendida, foi levada para um abrigo, ela não falava, ela tinha aquele medo profundo de aversão ao toque, sabe? A pessoa encostar nela assim, ela se encolhe. Ficou lá 3 meses, o criminoso fugido, a mãe e o irmão em casa e ela no abrigo. Nesses 3 meses ela aumentou de peso, ela começou a falar, ela começou a socializar com as outras crianças, já aceitava ir no colo de uma pessoa, de outra, embora ainda tivesse muita aversão a homem, a figura masculina. Dia 24 de dezembro de 2007, ela, que se chamava Stephanie, foi levada para passar o Natal em casa. No dia do Natal, para piorar um pouco, o criminoso voltou e voltou para casa, e novamente ele agrediu a menina, novamente ele agrediu a mãe, agrediu o filho, abusou sexualmente da criança, novamente ele praticou as coisas que ele gostava de fazer lá, de morder a criança, de fazer isso, fazer aquilo outro. Dessa vez ele fez uma coisa um pouco pior, ele penetrou a menina com o uso de um cabo de vassoura, e nesse ato ele causou um prolapso intestinal, que a penetração foi pelo ânus. E isso causou uma hemorragia gravíssima e a menina morreu. Até para mim, que já vi coisa desse tipo e já vi isso há muito tempo, já contei esse caso várias vezes, é triste. E depois ele foi lá, foi ouvido, foi preso, né? Foi preso, está lá na cadeia, foi ouvido e confessou com a mesma cara. Não é doente mental, não é louco. Ele é um cara mau. Infelizmente, existe gente que não tem empatia, não liga para os outros, vê só o seu lado. Não é bom, é mau. Eu até, passa aí, por favor, tirei a foto dele, fiz um close da cara dele, porque me impressionou essa cara dele. Porque não demonstrava nenhuma coisa boa. Mas pelo menos está preso.